Muito boa noite, eu sou o vereador Ademir José Honorato, estou aqui representando, como sou parte da mesa diretora, estou representando o Júlio Colombo, presidente. Câmara Municipal de Criciúma. Audiência pública de alteração de denominação do bairro Primeira Linha Sangão. Data, 28 de março de 2018, quarta-feira, horário 19 horas, nesse local, Salão Paroquial da Primeira Linha Sangão, Pontilhão. A indicação aqui é do vereador Zairo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Gostaria de desejar boas-vindas a todos presentes nesta audiência. Conforme o requerimento número 386 de 2017, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, proposição que deu origem ao edital número 010/2017, a Câmara Municipal de Criciúma realiza, nesta noite, audiência pública com o objetivo de discutir acerca da alteração da denominação do bairro Primeira Linha Sangão. Em outubro de 2017, por meio de lei número 7.013, de autoria do vereador Zairo Casagrande, ficou denominado o bairro Primeira Linha Sangão, a região de Criciúma definida naquela lei. Nesta noite, discute-se a alteração da denominação do referido bairro. A criação, extinção e alteração de perímetros de macrozonas urbanas e rurais está contemplada no artigo 121 do Plano Diretor vigente do Municipal. Relembro que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, com a finalidade de possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando o esclarecimento de dúvidas e sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem, pois é de suma importância para todos nós. Desta forma, gostaria de cumprimentar aos meus pares aqui presentes, vereador Tita, vereador Zairo, neste momento, e citar, fazer uma justificativa. Criciúma, 28 de março de 2018. Senhor vice-presidente, cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a vossa senhoria para justificar a ausência do senhor presidente, vereador Júlio Colombo, na audiência pública que ocorrerá nesta data, no bairro Primeira Linha, tendo em vista que estará representando esta Casa Legislativa em um evento da Sicredi. Atenciosamente, Edson Peruc, chefe de gabinete. Então, como já foi citado aqui agora, nosso colega vereador Tita Beloli está presente, e eu nesse momento vou compor a mesa. Primeiramente, eu quero chamar aqui à mesa o vereador Zairo Casagrande, que é o proponente, que ele... Vou formar mais para essa mesa, chamar aqui o Pedro Manganelli, presidente da Associação de Moradores do Bairro Primeira Linha Sangão. Regina Acorde, coordenadora do CPC. Solange Neto Mangili, diretora do SEM João Locatelli. Ela é Neto Manganelli. Também aqui a dona Albertina Dal Ponte, moradora do bairro Primeira Linha Sangão. Então, nesse momento eu passo a palavra ao vereador Zairo, que ele vai dar condução a esta audiência. Por favor, pode ficar à vontade e sentarem. Um abraço. Obrigado. Obrigado ao nosso colega Ademir. Gostaria de agradecer também a presença do vereador Tita Beloli e de todos que estão aqui presentes, saudar o Pedro, saudar a Albertina, os demais estão juntos, para nós fazermos essa discussão do objetivo dessa reunião. Então, o vereador já colocou as questões legais, né, regimentais, né, e o que acontece? Em 8 de maio, pode colocar aquele primeiro mapa de maio, em 8 de maio de 2017,
houve uma tribuna livre na Câmara de Vereadores do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que na verdade representa o Ministério do Planejamento em Criciúma. O IBGE faz o acompanhamento das leis municipais, atualizando seu cadastro, os perímetros urbano e rural dos municípios, bem como dos bairros. Então, todos os bairros que estão legalizados estão lá no Ministério do Planejamento. Se um deputado federal fizer uma emenda, ela vai bater naquele ministério e o nome tem que estar lá. Senão já vai ficar uma coisa estranha de arrancada. Então, naquela época, o IBGE disse que Criciúma tinha 57 bairros. Vocês dão uma olhadinha ali? Como é que estava a história em maio? Só que quem olhasse em maio no site da UABC, que cuida dos bairros de Criciúma, a associação, tinha 119 associações de moradores. Então, o IBGE disse que tinha 57 bairros, mas na UABC tinha 119. Tem um probleminha aí, vocês não estão achando? Então o probleminha está lá no mapa, seu Pedro, né? Então pelo menos 62 localidades de Criciúma não tinham existência legal. Existia de fato, mas não existia direito. É a mesma coisa ter um filho e nunca levá-lo no cartório para registrar. Está ali o filho, ele existe de fato, vive 30 anos contigo, mas se tu não levá-lo no cartório, legalmente ele não existe. Então, desta maneira, foi uma ideia dada pelo Gabriel, hoje ele é auditor de Santa Catarina, auditor fiscal, e para incluir 55.402 criciumenses no mapa de Criciúma. Com o apoio da Câmara Municipal, nós criamos a Lei 7.015, do Capão Bonito, a 7.162, bairro Centro, por incrível que pareça, bairro Centro... Cidade Mineira Nova, Lei 7.005, Cidade Mineira Velha 7.022, Colonia Zile 7.018, Dembosque 6992, Distrito Industrial 7.072, Floresta 1, Lei 7.004, Floresta 2, 7.001, Francesa, Lei 7.002, Jardim Montevidéu, Lei 7.003, Bairro Liberdade, Lei 7.021, Bairro Linha Anta, Lei 6995, Bairro Linha Batista, 6993, Bairro Linha Cabral, Lei 6997, bairro Mina do Toco, Lei 6996, bairro Monte Castelo, Lei 6999, o Morro Albino foi legalizado pela Lei 7016 e depois nós fizemos audiência pública para alterar o perímetro. Nossa Senhora do Carmo, fica lá na saída do Caravaggio, Lei 7012, Nova Esperança, Lei 7002, primeira linha, o vereador Tita tem uma sugestão, nós vamos fazer semana que vem, o ajuste das extremas, né, que é o perímetro. Primeira linha Sangão, Lei 7.013 de 10 de outubro de 2017, ok? O bairro Sangão, onde a gente tem familiares ali, Lei 7.017, Santa Luzia, Lei 7.054, São Roque, é o número mais bonito, a Lei 7.000, o bairro São Sebastião, Lei 7.153, o Verdinho, nasceu com a Lei 6994, a Vila Nova Esperança 7.073, a Vila Macarini 6998, a Vila Manaus, teve uma participação forte do vereador Ferrarese, 7.074, na Santa Luzia foi do vereador Salésio, né? A Vila São José, que aí o nome do centro era Vila São José, com a autorização do bispo, pegamos o nome do centro e demos para a Vila São José, que fica no Alto Rumaina, e o centro virou centro. A Vila Selinga, que também ajustou o perímetro, em audiência pública, a Vila Visconde e o Vozocris. E semana passada, por unanimidade, a Câmara aprovou o último bairro, Laranjinha. Então o bairro de Criciúma, o mapa de Criciúma agora, pode colocar um mapa grandão, o outro. Criciúma então ficou desta maneira, o outro, o Henrique vai achar ali. Tá. Enquanto o Henrique ali coloca o mapa da cidade de Criciúma, depois dessas leis todas, eu queria citar a presença da Cleusa Mangili. Quem é a Cleusa? A Cleusa é presidente da Associação dos Moradores da Primeira Linha, onde semana que vem tem a tua audiência lá. Tu que vai ser a chefa lá junto com o vereador, né? Bom, então, vai aparecer ali como é que ficou o Criciúma? Não sei se dá para perceber. O que tinha em vermelho é o que era legalizado, e o que tinha azul, a Câmara de Vereadores legalizou. Então nós preenchemos o mapa de Criciúma, a divisão territorial de Criciúma.
desde lá da linha Anta, o primeiro bairro lá que foi legalizado, até o último na Vila Macarini, até aqui o Verdinho. Então, denominamos todos os bairros existentes de fato de acordo com os limites e nomes que tinham na prefeitura. Então isso pode dar um enrosco, né? Porque se o que tinha lá não era o que o povo queria, foi o que estava lá. A segunda fase, porque senão, se a gente começasse a discutir direto nas comunidades, como é que tu reúne 70 mil pessoas e chega a um acordo? Nunca. Eu acho que nem Deus faria isso. Então nós demos um tarrafaço, regularizamos tudo, e pontualmente, seu Arthur, a gente acerta aquilo que a comunidade for pedindo. É bem mais fácil e bem mais barato, né, Pedro? Então, essa aqui é uma audiência pública exigida pelo setor técnico da Câmara para fazer o ajuste, alteração de nomes, fundir com outro bairro, enfim, mudar o perímetro, como vai ser a primeira linha do vereador Tita. É mais fácil ajustar 3, 4, 5 do que tentar reunir todo esse povo aí e chegar a um acordo, até por causa da ciumeira política, essas coisas, e rolo de partido. Vocês imaginam se algum dia alguém conseguir andar 1 milímetro, se começasse discutindo nas comunidades. Então a gente fez um método, 4 fases. Na terceira fase, depois que nós acabar isso aqui que nós estamos fazendo, nós vamos criar uma legislação municipal, em conjunto com o DPFT e CDM, para normatizar esse assunto em Criciúma. Então, qual é a visão técnica? Agora nós estamos com 92 bairros. Se depender dos técnicos, acabou. Não tem mais bairro em Criciúma. Quanto menos bairros, aí tem a questão do posto de saúde, a questão das escolas, toda a estrutura pública. Então, se depender dos técnicos, Criciúma vai ter 92 bairros, acabou. Certo? Então, essa lei vai ser feita com orientação técnica e vai ser aprovada na Câmara, se Deus quiser, até o final do ano que vem. Então, eu acredito que daqui para frente vai ser muito difícil criar um bairro em Criciúma. Vai ter que ter muito acordo, muito consenso, vai ser um calvário bem maior do que esse que nós estamos fazendo. E por último, tenho a necessidade de uma região de Criciúma discutir novos distritos. Como agora o mapa já está cheinho ali, está tudo identificado, né? Vereador Ademir, Vossa Excelência pode começar a encaminhar a sua discussão junto com os demais vereadores da área agrícola, que seria o quarto e último ponto para fazer o ano que vem. Conforme reunião e acordo realizado aqui nesse centro comunitário, nós entregamos a cópia da lei, eu tenho algumas cópias aqui, da lei da primeira linha Sangão, entregamos aos moradores, para que analisasse e discutisse as alterações. Então o bairro primeira linha Sangão está ali. O que foi dito para nós é que desejariam fazer a discussão da denominação. Então nós passamos agora a segunda etapa, né? Nós vamos passar o microfone para o Pedro, para a Albertina, para todos da mesa, fazer a sua saudação e fazer a sua exposição. E depois nós vamos pedir que quem quiser falar, todo mundo pode falar, mas tem que ser aqui na frente. Por exigência legal, nós temos que filmar o que a pessoa falou. Pode falar o que bem entender, o que quiser, não tem problema. E vai ter 2 minutos, todo mundo, certo? Então a audiência ela pode ir até às 9 da noite. O privilégio de falar é de vocês 4. E nós aqui não damos opinião, nem sugestão. Tá certo? Qual é a opinião de vocês? Nenhuma. O nosso trabalho aqui é de fazer acontecer. Então eu gostaria, em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas que estão aqui, agradecer a cada um dos senhores e das senhoras pela presença e participação. Eu informo que, se tiver acordo, o resultado dessa audiência será convertido em projeto de lei e submetido à apreciação da Câmara Municipal. Eu queria citar uma autoridade importante aqui, o ex-prefeito de Forquilinha, o Vanderlei Alexandre. Peço que se levante, por favor. Está aqui? Uma salva de palmas para o Lei, né? Eu quero uma salva de palmas para o Tita Belloli e para o Ademir, que estão aqui prestigiando. Quem vai falar primeiro de vocês? De lá para cá, primeiras damas? Lá da ponte, então. Só queria cumprimentar a todos, então, né? E agradecer a disponibilidade de vocês, né? De vir aqui no nosso bairro, né? Para discutir esse assunto, né? É um assunto que, como eu já conversei com ele primeiro ali, ele atinge a todos, né? Porque a gente, quando precisa colocar, né, um endereço, a gente esbarra, né,
com o que eu uso? Sangão, pontilhão, primeira linha. Qual o CEP? Sem CEP não chega mercadoria em lugar nenhum. Hoje é tudo pelo CEP. Vocês colocam o CEP aí, dá o endereço completo, né? Então, assim, não é a nossa opinião, minha, mas a de todo mundo aqui que vai prevalecer. Use o bom senso, né? E que a maioria vença e que acate, né, o que a maioria aqui decidir. E obrigado pela presença de todos. Uma boa noite a todos, né? Cumprimentando a mesa. Como representante da escola do bairro, né, enquanto na função de diretora, vou colocar um pouquinho sobre a história da nossa escola, né, que hoje está atendendo como CEIM, Centro de Educação Infantil Municipal, né, que até então atendia o ensino fundamental e desde 2009 passou a atender a educação infantil, né, de crianças próximas aqui à nossa região. Né. Então, eu vou falar um pouquinho do histórico. Né, a nossa localidade de primeira linha, Pontilhão, ela foi colonizada por famílias de origem italianas, Giacomo Colonete, José Giassi, João Locatelli, e essas famílias estabeleceram-se na localidade, construindo casas de madeira por volta de 1895. O nome daí primeira linha Pontilhão, devido à existência do nosso pontilhão, pertencente à estrada de ferro que fica próxima à escola. As primeiras picadas foram abertas por Rinal Zanetti. Rinal era o apelido, né? E mais tarde quem continuou o desenvolvimento dessas estradas foi Ângelo Guide e após Andrino Gobo. Os primeiros moradores trabalhavam na lavoura, pois as terras eram muito boas. Os meios de transporte mais utilizados eram as carroças e os carros de boi. A religião predominante era a católica e a diversão mais comum eram as danças nas casas. Além desses imigrantes surgiram outros, Carlos Lodetti, Natal Manganelli, Alexandre Ducione, todos de origem italiana. Então as famílias começaram a sentir a necessidade de os filhos estudarem. Porém, pela distância de outras escolas, em 1966, foi solicitada por 2 membros da comunidade, Quintino Save e Pedro Guide, uma escola para a comunidade. Por isso foi comprado o terreno do seu Raimundo Guide. E em 1968 surgiu a primeira escola com o nome de Escola Isolada Primeira Linha Pontilhão Sangão, passando a exercer suas atividades no dia 16 de fevereiro do corrente ano. Em 1978 a escola passou a ter um patrono escolhido pela comunidade, João Locatelli, que foi o primeiro morador dessa localidade. Então a escola passou a denominar-se Escola Isolada João Locatelli. A escola deu início às suas atividades com 36 alunos matriculados e a primeira professora e responsável pela escola foi Zuleide Gonçalves Zanetti. Em 1990, a escola transformou-se em Escola Reunida João Locatelli, tendo neste ano o início de funcionamento da educação infantil. Em 2003, mais uma vez aconteceu a alteração do nome, que passou a ser conhecida como Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, João Locatelli, atendendo os alunos da educação infantil até a 4ª série. Com o passar dos anos, o número de alunos passou a diminuir, por isso, no final de 2009, iniciou-se um projeto de transformação para o Centro de Educação Infantil, atendendo assim uma necessidade da comunidade e regiões próximas, cujos pais precisavam trabalhar, porém não tinham onde deixar os filhos. Assim, em 2010, a escola transformou-se em Centro de Educação Infantil Municipal, sendo mais um a ser criado em nosso município. Atualmente, o nosso CEIM atende as 77 crianças de 1 ano até 5 anos de idade, em período integral, e conta com um quadro de 20 funcionários. Então, né, esse é um breve histórico da localização, do histórico da nossa escola, que hoje, né, é Centro de Educação Infantil, é uma creche que atende aqui na nossa comunidade. Tá? Acho que era isso, já falei demais. Obrigada e uma boa audiência a todos. Na verdade, ela já contou boa noite a todos, né? Eu me sinto melhor falando de pé. Então, ela já aproveitou e já contou a história, né? Que a gente pediu para ela fazer um apanhado. E nessa história a gente descobriu algumas coisas, né? Por que João Locatelli? Aí pergunta aqui, pergunta ali, ninguém sabia. Então, quando os colonizadores vieram para a região,
eram divididos as colônias, os lotes, com 25 hectares cada um, né? E esse João Locatelli pegou o primeiro lote, que inclusive é esse que nós pisamos, e que eu moro em cima dele também, que agora acabei descobrindo que eu moro na terra, que era do primeiro morador imigrante que morou aqui na primeira linha, né? E depois a gente pesquisando um pouco, né, sobre o pontilhão, porque o nome pontilhão. Em qualquer lugar que a gente vai, numa loja, num banco, onde for, tu dá o teu endereço, rua, número, bairro. É perto do quê? É perto do quê? Não é essa a pergunta que todo mundo faz? O que tem próximo para achar? Então, em 1919, por aí, que eu andei pesquisando, né, a estrada de ferro, a rede ferroviária, não era nem a rede ferroviária ainda, era a Tereza Cristina, tinha de Laguna Tubarão. Tubarão foi emendado para cá e foi até Araranguá. E passou por Criciúma e passou por aqui. Então, a partir dali tinha o pontilhão. Então, a primeira linha, só voltando um pouquinho, né? A primeira linha, os primeiros colonizadores ficaram lá no centro, onde hoje é a praça. Aí chegou mais uma leva, mais um pessoal. Não, vamos jogar esses mais para frente. Fizeram uma linha que começa lá, quase na Içara, por lá, e vem para cá, né? Que hoje ela é subdividida em vários. Primeira linha Pontilhão, primeira linha só, né? Primeira linha São João. Hoje tem o Paineiras na linha e tudo mais, né? Então, mas aí, na época, eram poucos moradores. Eu lembro que quando eu vim morar aqui, eu tinha 7 anos, já faz tempo, tinham 12 casas aqui nessa linha aqui perto, tinha 12 casas. Eu lembro uma por uma. Mas com o tempo vai aumentando, as famílias, e a gente precisa de se localizar. Então, o pontilhão era o ponto marcante que até hoje a gente, né, dá. Onde é que tu mora? Na primeira linha. Aonde? Lá no pontilhão. Achou. Então, e assim, né, a história da primeira linha aqui, ela sempre, como a Solange falou, ela sempre se fundiu muito com a religião, por a maioria na época serem católicos. Hoje a gente sabe que dentro do bairro existem outras religiões. E até outro dia alguém me disse assim, por que vocês não aproveitam que tem a igreja e botam o nome São Jorge? Eu disse, não, acho que não tem nada a ver. A igreja é do santo. A comunidade hoje é diversificada, tem pessoas de inúmeras religiões. E a gente não pode puxar, porque algumas pessoas são católicas, puxar a brasa só para a nossa sardinha, né? Então, a discussão já está aberta, né? Primeira linha Pontilhão já era. Eu acho que o Zairo aqui esqueceu de colocar que esse nome, primeira linha Sangão, era o nome de origem de quando foi criada a primeira linha. Porque Sangão é uma sanga grande, um sangão. Então só que depois veio o Sangão, que ficou com o nome de Sangão. E se nós deixar hoje a primeira linha Sangão, onde é que... Mas o Sangão não é lá? Né? Então são coisas que a gente tem que pensar exatamente por isso. Para que amanhã depois, o bairro, hoje somos nós. Amanhã são nossos filhos, nossos netos e vamos continuar. Então nós temos que deixar algo legítimo, que sirva para todos. Eu pesquisando um pouquinho aqui, eu descobri, tu vê, o pessoal falando, né, que não acha endereço e tal, a Regina falou... Nosso bairro tem 18 ruas com CEP registrado. Só que tem a rua, mas essa rua não está no bairro. Porque o bairro não existe. Mas tem 18 ruas, se vocês puxar lá no tio Google, lá, 18 ruas com nome e CEP registrado. Então, a partir do registro do bairro, a hora que colocar qualquer CEP desse, vai surgir o nome da sua rua, ou a sua casa, o seu endereço. Eu se deixar, eu falo até amanhã. Então, vamos parar por aqui e vamos passar à frente. Todos vocês depois podem se inscrever. Amanda, chega mais um pouquinho para cá, todo mundo te vê. Levanta o braço, quem vai falar. A Amanda tem que pegar o nome, isso tem que ser assim, tá? Levante o braço, a Amanda pega o nome, traz aqui, a gente chama. A pessoa vem aqui na frente, dizer se é contra ou a favor, ou muito pelo contrário, ou deixa como está, ou se deseja falar...
dar alguma mensagem para a comunidade, e cada um vai ter 2 minutos. Mas tem que dar o nome para a Amanda e nós temos que citar porque está sendo registrado, gravado. Não pode falar daí. Tá? Então todos, né, por favor, agora, quem quiser só levante o braço que a Amanda vai pegar o nome. Agora o Pedro então está com a palavra. Uma boa noite a todos. A gente agradece aqui o Jair e os demais, né, que tiveram a oportunidade aí de nos registrar, porque nós era leigo da coisa e hoje temos um certidão, né, registrado lá, então a gente agradece, né, porque nós estávamos aí sem pai, sem mãe, então hoje nós somos filho de alguém, né. Temos um direito, temos registrado na casa. Nosso muito obrigado a eles. Tá. Já tem alguém para falar? Os vereadores, o Lei que chegou também, pode se inscrever aqui com a Amanda, tá? Só para citar como vantagem, né, concreta, é importante a gente saber onde a gente mora, os dados socioeconômicos, né, para a instalação de uma empresa, para pedir algum serviço público. Então, a primeira linha Sangão, que hoje é esse nome, ela só vai ter esses dados pela primeira vez em 2020. Porque os dados que vocês deram em 2010, todo mundo aqui foi entrevistado. Foi para o bolo de Criciúma. Então, todas essas 62 localidades que não existiam, eu tenho a relação aqui do IBGE, entrevistaram vocês, pegaram os dados de vocês e jogaram no monte. Não ficou para vocês os dados. Então, a primeira vantagem, ô Solange, Albertina, é que vocês vão ter em 2020 os dados socioeconômicos daquela região ali, ó. Certinho. Aí, na hora de reivindicar alguma coisa, Pedro, tu não vai falar porque tu acha. Tu tem todas as informações daquela região. Certo? Então, o censo, ele é de graça, ninguém vai pagar nada por isso. E pela primeira vez na história, a primeira linha Sangão vai ter essas informações. Então, agora a palavra, eu peço que venha aqui na frente, a Cleusa Pereira Rangel. Fica bem à vontade, dona Cleusa. Tem outro microfone? Tira lá. Se ela não se sentir bem de falar, igual a vereadora lá. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite meus vizinhos, né, meus queridos vizinhos, amigos. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu estou assim surpresa, né, e feliz do pessoal aqui da primeira linha estar tomando essa atitude, né, para regularizar e realmente abraçar, né, o passado, né, que nos faz tão bem. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto um pouco cidadã órfã, né, porque eu não sou da primeira linha, eu sou aqui do ladinho, do loteamento Marisa, e a gente também, nós estamos num dilema ali na Marisa. O Marisa é do Sangão ou o Marisa é da primeira linha? Entendeu? Então, assim, a gente já tá com o coração partido, digamos assim, né? Porque nós estamos com a nossa energia elétrica sem saber se a gente vai ficar na Celesc ou na cooperativa, que vai para lá, vai para cá. E agora a gente nós somos do Sangão, nós somos da primeira linha. A gente gostaria que fosse uma coisa assim, que fosse bom para todos, tá? Eu espero que dê certo, eu espero que a maioria aprove, né? Mas a gente gostaria de saber se vai ali, se vai estar dentro da área, né? Da primeira linha, né? E pedir para a gente se unir mais, porque às vezes o pessoal de lá tem sempre essa divisão, o pessoal da primeira linha e o pessoal do Marisa. Mas o Marisa quer participar e quer participar ativamente, para que nós todos juntos a gente cresça, né? Porque a gente está precisando disso, de união e de crescimento. Até porque essa questão ali do CEP também tem dificultado, o correio tem às vezes evitado de entregar correspondência na outra rua ali do nosso loteamento, porque os números das casas não estão de acordo com os números da prefeitura, alguma coisa assim. Então tem que começar a se arrumar a casa para a gente começar a se sentir melhor, porque a população tem que estar mais motivada, né? Então, eu acho que o começo é esse. Parabéns a todos. Perfeito, dona Cleusa, ótimo. Eu vou passar a palavra para a Albertina, porque ela conhece bem o que nós estamos olhando ali, tá? Pois então, acompanhando, né, desde muito tempo, eu sempre corri atrás junto com outras pessoas para definir o nome do bairro e a localização.
Então, respondendo até a pergunta da Cleusa e o pessoal mais ali do Parque Residencial Marisa, como o Parque Residencial Marisa tinha uma associação de moradores como parque residencial, algumas pessoas, de repente não mal intencionadas, mas mal informadas, colocaram por muito tempo que ali seria um bairro. Mas já na época, a gente na prefeitura, em alguns lugares, a gente viu que ali era um lugar, não tinha condições de ser um bairro, porque é um loteamento, um lugar pequeno, fechado, com pouca estrutura, né? Então, uma coisa que eu esqueci de falar antes, né? Eu contei um pouco assim dos que são a raiz, os que vieram primeiro. Mas isso não diminui em nada quem veio depois. Muito pelo contrário, o nosso bairro só cresceu, só tem mais famílias, porque muitas pessoas de fora vieram morar aqui, estão vindo morar aqui atrás do pessoal do JS aqui, né? Aqui tem mais outro loteamentozinho aqui em cima, o Ronsane. Todos são bem-vindos. Então, o importante para nós é que todos trabalhem juntos. Isso que a Cleusa falou é muito importante. A gente saber realmente aonde nós estamos para juntos lutarmos pelo aquilo que precisamos. Ok. Com a palavra, o vereador Tita Belloli. Boa noite a todos e a todas. Ao presidente dessa sessão, dessa audiência pública, o vereador Zairo. Já aproveito a oportunidade de parabenizar, que foi um estudo bem minucioso, debruçou em vários dias em cima desse trabalho, e ao meu colega Ademir também. E só respondendo a pergunta da Cleusa sobre a cooperativa, que realmente tem um problema sério que eles querem passar. Eu não sei se faz ali na parte do... Vai pegar essa parte ali, Ademir? Vai pegar também, né? Eles querem tirar a energia da cooperativa e passar para a Celesc. E está bem complicado mesmo, né? Na realidade, a primeira linha aqui não vai ser afetada, mas do Paineiras até o São João também vai ser afetado. Vai ser passado para a Celesc. Isso aumenta a energia em quase 20%, 30% a mais na fatura. Mas amanhã, eu, o vereador Ademir, a vereadora Giovana e o vereador Mira estamos indo a Florianópolis, com uma audiência com o diretor da Celesc, tentando novamente para que isso não aconteça, né? Nós vamos lá fazer mais um pedido, já foi feito um abaixo-assinado nessas comunidades, nós já entregamos ao vice-governador na época, hoje governador, que também está tentando para a gente reverter a situação. Então, só para te colocar em relação a isso. Em relação ao bairro aqui, essa audiência pública, eu acho que é muito importante, até porque nós que estamos aqui, a gente já conhece por primeira linha Pontilhão. Só é questão de regularizar mesmo, né? Porque quem conhece, todo mundo sabe, tu vai entrar na primeira linha, tu entra pela primeira linha Pontilhão. Isso todo mundo já sabe que aqui é primeira linha Pontilhão, acho que não vai ter problema nenhum, vereador Zairo. Em relação ao que o senhor falou, das delimitações, que vai ser essa audiência é mais importante, não é que é mais importante do que essa, porque essa é importante também, mas é que também afeta aqui o bairro, que vai ser lá na primeira linha, que vai ser feito as delimitações. Aí tem os confrontantes, que é a primeira linha, aqui primeira linha Pontilhão, Paineiras, Zanivan. Então, nós temos que fazer as delimitações para saber que realmente aonde vai avançar. E nessa audiência a gente pode mudar, né? Tem uma situação só que eu até falei para o vereador Zairo que a gente vai ter que mudar. Por exemplo, condomínio Lagoa Dourada. Para quem não conhece, bota ali no Google Maps ali, ele aparece que uma ponta do condomínio fica no Zanivan. A última ponta do condomínio Lagoa Dourada. Então, todo o condomínio... A maior parte é primeira linha e fica uma pontinha. Então nós vamos ter que fazer um contorno para colocar tudo dentro da primeira linha. Porque imagina ele vai receber uma correspondência lá do Morro Estevo. O carteiro não vai nem achar, né? Porque vai querer entrar por lá. Então são todas essas situações que nós precisamos botar em pauta. Então eu acho que é muito importante, pelo menos o presidente da Associação de Moradores, até Pedrinho, eu queria conversar contigo. A Cleusa, parabenizar, que está saindo da Associação de Moradores na próxima semana, né, Cleusa? Mas fez um bom trabalho e vai ser um novo presidente. Também vou convidar o pessoal do Paineiras para a gente poder ir lá na prefeitura com a Lília, para a gente já mais ou menos ter uma noção para trazer para as pessoas, né? O que a gente pode mudar, o que a gente não pode. Porque, como o vereador disse, eu também não posso opinar, eu vou o que a comunidade quer. Então, eu vou fazer isso, Pedrinho, daí eu vou estar te ligando para a gente ir lá, para a gente tentar dar uma articulada para chegar na audiência mais ou menos com uma situação mais tranquila para a população. Obrigado. Ok, obrigado, vereador. Só para citar isso que o vereador estava falando, nós temos
leis muito antigas em Criciúma. A cidade foi mudando. No bairro Mina do Mato, é uma situação muito engraçada, porque as ruas são paralelas e a divisão com a Naspolini é uma diagonal. Ora, se as ruas são paralelas e a divisão é diagonal, nós temos quase 200 terrenos que metade está na Mina do Mato, a pessoa almoça no Mina do Mato, mas dorme na Naspolini. A casa está em 2 bairros. Nós contamos quase 200 terrenos. Então é claro que tem que ser arrumado, porque os dados socioeconômicos dessas casas vão para a Mina do Mato ou vão para a Naspolini? Isso é fruto de uma lei muito antiga. Nós vamos arrumar também agora, semana que vem, o Pinheirinho. O colégio rogacionista está cortado no meio. Metade está no Angélica, metade está no Pinheirinho. Temos que arrumar. O cemitério. Aqui, o cemitério de Criciúma, vocês acham que fica onde? Bairro? Todo mundo errou. Não, é no Milanese. Então, o cemitério tem que ir para o bairro São Luís. Não é verdade? Porque todo mundo diz que o cemitério do bairro São Luís. Então, nós temos que adaptar de acordo com a cultura do povo, das pessoas, né? Com a palavra agora a Joelma Prudêncio. Faça favor aqui na frente, Joelma. Obrigada. Boa noite a todos. A minha dúvida, eu também moro no Parque Residencial Marisa. A Cleusa já tirou, que era sobre a energia. Mas eu quero saber se o perímetro da primeira linha alcança até o Parque Residencial Marisa, ou se a gente é do Sangão, porque o CEP da minha rua, quando eu coloco lá no Busca CEP, ele vai para o Sangão automático. E outra implicação, quanto à saúde. O posto de saúde que os moradores ali vão frequentar vai ser o posto do Sangão, ou a gente vai ter que começar a frequentar o posto da primeira linha? Essa era a minha dúvida maior. Bom, o Cleusa, desculpa, Joelma, a gente tem ali um mapa, né? A lei que foi aprovada está ali, ó. Então, vocês que moram aqui conhecem bem o que vocês estão vendo. E a Albertina vai tentar explicar, então, tá? A primeira pergunta é do... Ah, tá. Se o bairro fica dentro. Sim. O perímetro que está determinado ali, ele vai até a Resinex e a extrema da Madeireira Capivara, do lado de fora. Então, ele fica totalmente aqui dentro, como ele sempre ficou, mesmo não sendo o bairro registrado. Lá no mapa mostrar. Ele dá um vermelhinho ali, mostra. Não, mas assim já deu para... Não, ela mora ali perto, ela sabe onde é que é a Resinex, a madeireira, o terreno da madeireira é ali. É. E quanto ao posto de saúde, o que funciona até hoje, do Pontilhão para dentro, vão na primeira linha, também não me pergunte por quê, porque daí eu já não sei, que essa semana eu estava me perguntando por que e quem mora aqui na Jorge Lacerda vai tudo no Sangão, desde lá perto, lá depois da Deluca, ali tinha umas casas, todo mundo ia para o Sangão, vai para o Sangão. Pois é, mas de repente assim, ó, para quem mora aqui pertinho aqui do Pontilhão, era bem mais fácil ir no Sangão, por causa de ônibus e outras coisas, então de repente é uma discussão para se levantar amanhã depois. Isso é serviço para a associação de moradores, viu, Pedro? Fica. Ô Joelma, muito obrigado então, tá? Agora a Magda Save está com a palavra. Pode vir aqui? Tá. Boa noite à mesa, boa noite a todos os presentes. Eu queria primeiramente saber assim, ó, que vocês demonstrassem realmente os limites, tá? Porque a gente está ali, eu não estou entendendo onde que eu estou. E assim, ó, eu faço as palavras de todos que já falaram, tá? Porque nós somos moradores da rodovia Antônio Juste, só que nós somos da ponta de lá. E nós somos vizinhos lá do ET, da Estação de Tratamento de Esgoto, da Casan. E eu queria também saber se a nossa região aqui, denominada o bairro, que eu acho que é considerável, né? A exposição que vocês fizeram, que eu acho muito justa, se nós continuemos como zona rural, será que terá característica de zona rural? Que eu acho... Não? Pois é, mas então, como é que fica a nossa situação? Zona rural, zona urbana?
E assim, ó, eu quero saber em que ponta nós estamos, né? Onde nós estamos, os moradores do lado de lá. Obrigada. Mas a mesa, coloquem ali para a gente os limites, para a gente se localizar melhor. Obrigada. Vamos lá. A gente fez uma reunião aqui no Centro Comunitário o ano passado, né, Pedro? Albertina? E nós explicamos cada ponto daquele mapa ali, ó. Albertina, tu segue por esse aqui, ó. Ó, então, ponto 1. Ponto 1 tá ali, ó. Vamos lá. Que quem mora aqui tem facilidade de falar, né? Tá certo, gente? Então vamos deixar a Albertina explicar. O ponto 1 seria lá do lado direito, lá. Aqui o canto do lado direito. Não, desce, vem para a direita. Não, sobe. Lá em cima. Aí o ponto 1 da lei, tá? Começa aí. É que aqui o ponto, aqui fica mais difícil o pessoal entender. Então aqui, ó, esse ponto aqui, eu estou na entrada do ginásio da Exucre. É limite com o bairro Jardim Angélica, né? Limite com o Jardim Angélica. Aqui sobe essa ponta até aqui aquele portão da SATIC e vem beirando aqui o terreno todo da SATIC até aqui no Centro Tecnológico e aqui atravessa quase na altura da AM. Ele fica um pouquinho antes aqui. No mapa um pouquinho mais aberto, dá para ver certinho aqui, né? Aliás, a AM está aqui, né? Ó. É até o Rio Sangão ali, né? Aqui, ó. E desce em linha aqui acompanhando o rio. Então aqui, ô Magda, vocês estão no nosso bairro, sim, não adianta querer sair fora, que vocês são nossos. E, inclusive, a estação de tratamento é nossa. Não, mas tudo isso é por quê? Porque como o nosso bairro não era registrado, eu morava na Santa Luzia. Ó, eu moro aqui, o meu CEP dava Santa Luzia até bem pouco tempo. Por quê? Porque isso como mesmo. Aqui, eles puxavam para a rodovia, puxavam para cá, puxavam para lá. Não, porque na verdade tem 2 CEPs, da ponta de lá. Agora tem 2, mas antes não tinha só um. Então o carteiro virava Santa Luzia do avesso, não achava a minha casa, não ia achar mesmo. Verdade. Não, porque na verdade a gente sempre, a gente participa aqui, não ativamente como vocês aqui, né? Mas na medida do possível. Obrigada. Não, só um pouquinho só. Tá. Então, opa. Não sei. Aqui. Vou botar aqui o pontinho. Então, aqui, ó, passa do ladinho da AM, né? E depois aqui segue o rio. Aqui a Jorge Lacerda, né? Aqui nós descemos até ali na Resinex. Eu estou certo ou errado aqui? Não, aqui embaixo. Aqui é. Então, aqui, ó, faz um pequeno dente, ó. Aqui fica a Gerdau. Aliás, aqui nesse mapa aqui, né, a Resinex não está dentro, né? Só a Gerdau. Corta em linha reta até o rio aqui onde sobe, né? Aqui pega Madeireira Capivara, aqui desce até... Cortaram aqui, ó. Aqui nesse aqui tem um corte aqui. Não tem problema? Então tá. E aqui, ó, esse cantinho aqui é o fundinho do condomínio aqui, que também ficou do lado de fora, ó. Do Golden Village ali em cima do morro. Então são pequenas alterações que de repente tem que ser revistas. Outra coisa, aqui, ó. O terreno aqui da família Colonete também ficou cortado ao meio aqui, até o terreno deles veio mais para cá e ficou um corte no meio do terreno deles. O terreno dele, aqui tem uma casa aqui, o terreno vem aqui e ficou um corte aqui. Então tem alguns detalhezinhos ali que de repente tem que ser revisto antes do final. Bom, com a palavra agora, Pierre Santana. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Pierre, eu moro aqui no loteamento JS1. Fazem 6 anos que eu estou morando ali, eu sou o primeiro morador do loteamento. E eu queria explicar aqui e colocar algumas coisas,
informações que aconteceram comigo, porque como eu sou um morador novo ali, aconteceu bastante de casos de eu ter que passar o meu endereço e eu ter dificuldade de dizer onde é que eu morava. Como era um loteamento novo, as ruas, nenhuma delas tinha um nome, por isso elas não tinham CEP. Eu consegui colocar o CEP ali através da Câmara de Vereadores, foi feito o processo, tudo, foi enviado para Brasília, a gente conseguiu colocar o nome na rua. E na época eu tinha conta de luz, água e telefone, cada uma com um endereço diferente. Eu tinha conta de telefone dizendo que eu morava no Universitário, eu tinha conta de luz dizendo que eu morava no Sangão e a da água dizendo que eu morava na primeira linha. Então sempre foi uma dificuldade, porque quando eu ia fazer um cadastro em algum lugar, eu perguntava onde eu morava, eu passava o endereço e depois eu botava o comprovante de residência, dependendo do comprovante, não dava certo. Então toda vez que eu ia fazer um cadastro, eu tinha que verificar qual comprovante eu estava levando para poder fazer o cadastro. Quando foi feito essa lei para mudar o nome do bairro, eu fiquei sabendo por intermédio do meu sogro, o seu Arthur, que também é morador do loteamento, que haveria a possibilidade de alteração do nome do bairro, de realmente registrar o bairro, e assim foi feito. Foi colocado o nome, que até então está sendo válido, que é o Primeira Linha Sangão. Só que o meu problema lá de trás continuou. Por quê? Porque antes eu morava em 3 bairros e agora eu continuo morando em 2. Primeira Linha, Sangão. Onde você mora? Primeira Linha, Sangão. Mas é na Primeira Linha ou é no Sangão? Não, eu moro na Primeira Linha, Sangão. Tá, mas onde fica? Fica mais próximo do quê? Eu moro próximo da Librelato. Ah, tá. Beleza. Próximo da Librelato. Então, o que acontece? Qual é a informação que eu gostaria de levantar aqui para que todo mundo pensasse e, de repente, avaliasse se é ou não viável? Até o nome que a Albertina comentou, de repente botar o nome do bairro, o nome da igreja, foi uma ideia minha. Por quê? Porque eu verifiquei e parei para pensar. Existem vários bairros dentro de Criciúma ou dentro de outras cidades que geralmente é o padroeiro. Então, assim, eu morava antes aonde? No Santo Antônio. Santo Antônio é um santo católico. Então, por que não criar o bairro com o nome do padroeiro? Foi uma ideia que eu tive para quê? Para facilitar a localização. Onde você mora? Eu moro num lugar X. Ponto. Não tem erro. Vai ter uma curva de aprendizado do pessoal dentro da cidade? Vai. Mas, pelo menos, é um nome único. Eu moro ali. Então, assim, o ponto que eu queria levantar aqui era o seguinte. Falam-se que na história é conhecida aqui como Primeira Linha Pontilhão. Então eu coloco aqui um questionamento. Por que não, então, colocar um nome só Pontilhão? Por quê? Porque eu moro na Primeira Linha Pontilhão. Onde é que eu moro? É na Primeira Linha ou no Pontilhão? Tá, daí o carteiro não vai ter dificuldade para me entregar, mas uma transportadora vai, porque eles vão me procurar na Primeira Linha e não vão me encontrar. Então era isso aí que eu queria... Bom, pelo que nós estamos entendendo aqui, tem 2 ideias. Aquela região de Criciúma vai se chamar Primeira Linha Pontilhão, ou então aquela região de Criciúma vai se chamar Pontilhão. É isso? Todo mundo concorda por enquanto 2 ideias? É isso? Que a audiência de hoje é só para denominação. Nós não estamos autorizados a discutir as extremas hoje aqui, tá? Então, tem situações bem mais graves em Criciúma, de extremas, né, como falei para vocês. Com a palavra, o ex-prefeito Vanderlei Alexandre. Faz favor. Bom, boa noite, presidente dessa sessão, Zairo Casagrande, toda a mesa já nominada aqui, nosso colega Tita Beloli, o Ademir, vereadores, toda a comunidade. Na verdade, recebi o convite através do gabinete do deputado Jorge Boeira, e como eu passo aqui todo dia e como a gente é muito vizinho, eu vou lá ver essa discussão. Já te acompanhei num debate na Rádio Eldorado, eu acho que na época, ano passado. Gostei muito, parabéns por essa iniciativa, eu acho que é uma discussão muito importante, porque uma das coisas mais importantes da vida da gente é ter um trabalho, né? E o trabalho dignifica a pessoa. O segundo é ter uma casa com endereço. Então, eu acho que é bastante importante essa discussão. Eu, enquanto vereador, lá no primeiro ou segundo mandato meu, teve uma discussão de nome de uma rua.
E eu sou bastante resistente à troca de um nome do bairro ou da rua. Por quê? Porque tem uma história, tem um significado, mas aqui realmente é uma confusão. Nós chegamos 15 minutos atrasados, porque eu disse para o meu filho, eu acho que é aqui em cima no morro. Daí ele disse, não, eu acho que é lá na igreja de vidro. E é tudo a primeira linha, entendeu? Paramos a perguntar. Aí o vizinho ali respondeu, olha, isso aqui tudo é primeira linha. Então, para vocês verem a importância desse momento, dessa discussão, da reunião. E aí, lá naquela discussão da troca de nome de rua, acabou ficando o seguinte, era a Rua do Cinquentenário e queria se trocar por Rua Leonard Steiner. E teve uma grande discussão e não teve entendimento, ou teve entendimento depois. Por isso a importância da audiência pública e dos moradores aqui participarem, porque aí tem legitimidade essa discussão. Acabou ficando lá, Rua do Cinquentenário Leonard Steiner, que me parece que aqui vai acabar ficando, só como sugestão, primeira linha Pontilhão. E aí, para delimitar, eu acho que teria que fazer o investimento de sinalizar, né, onde que começa, onde termina. Então, só para colaborar aqui com a discussão, e em relação à questão da Neuza, que ela já levantou lá na Assembleia da Cooperativa na semana passada, é uma discussão bastante importante, que é a questão da energia, né, que aqui tem a poligonal da Coopera. A gente sabe que com essa poligonal se definiu a área de atuação da Coopera e a área da Celesc. Então, realmente precisa se fazer uma frente aqui, de repente até fazer um abaixo-assinado da comunidade. O vereador Tita já falou que vamos falar com o presidente da Celesc, depois certamente com o doutor Eduardo, governador. Enfim, acho que são os caminhos para também resolver. Mas parabéns pela reunião aqui, pela essa audiência pública, que certamente tem muita legitimidade. E só mais uma questão que foi levantada aqui, uma senhora aqui que veio falar sobre a questão se ela vai ficar no perímetro urbano ou rural. Eu acho que a resposta é que quando vem essa discussão, mas eu estou no perímetro urbano ou rural, isso é uma questão do plano diretor. Aí eu acredito que se lá tem características de rural, que se planta no terreno, ela continua rural. Quando urbanizar, daí ela vai para o perímetro urbano. Isso pode acontecer, os vereadores estão aqui, sabem disso, que se cria leis, faz uma expansão urbana, quando se quer levar o perímetro urbano para a área rural também. Obrigado. Ok, Albertina. Quanto a essa questão rural, eu até por necessidade, atrás de problemas com o próprio terreno da gente, né? Então, qual é a informação que é passada? A divisão do perímetro urbano, até uns 5 anos atrás, era essa estrada aqui. Então, daqui para lá, só ficava lá no INCRA quem tinha acima de 2 hectares. Abaixo disso, tudo era IPTU. Hoje, essa divisão já passou para o Sangão. Sangão Morro Estevo ali. Então, todo o terreno... Então, para definir se é zona rural ou urbana, legitimamente é urbana. Só que quem tem terrenos maiores que 2 hectares, ainda continua no INCRA como terreno rural. Inclusive, assim, tem até uns probleminhas lá, que se tu passar para o IPTU e for, por exemplo, nós temos um banhado aqui embaixo, esse banhado eles não podem cobrar, porque é um lugar que não dá para fazer uma casa, não dá para fazer nada. Então, são várias explicações que a gente ouve quando necessita, né? Ok, a palavra continua aberta, só levantar o braço e a Amanda vai pegar o nome de novo, tá? Agora com a palavra o vereador Ademir Honorato. Muito boa noite à mesa, às pessoas. Até, eu anotei aqui, aquele menino veio conversar agora há pouco aqui, ele aqui, o primeiro morador daquele loteamento. Realmente, estávamos discutindo, mas não estava sendo dado o nome, né? A opção. Então, é primeira linha, Pontilhão ou Pontilhão, né? Então, ficou esclarecido até agora 2 sugestões, beleza. Sobre a dúvida da área rural, então, a senhora que perguntou ali agora há pouco, eu faço parte do CDM, que é todo o desenvolvimento municipal de Criciúma. A área onde, vamos supor, circula hoje, tanto o anel viário todinho, que segue lá para a Mãe Luzia, 50 metros para cada lado, ela é uma ZM24, certo? É zona mista. O restante é tudo rural. Está numa região urbana, ou seja, ruro-urbana, certo? Uma região ruro-urbana.
Então ela tem a característica rural, não mudou, né? Para você fazer loteamento aqui tem uma série de problemas que você vai ter que encontrar, certo? Então nesse ponto é isso aí, é uma zona especificamente rural, né? Então nesse sentido. Bom, o que está sendo discutido hoje aqui é só o nome, não é a delimitação. Como vai ser discutido logo mais lá na primeira linha a delimitação, vocês daqui da futura primeira linha Pontilhão ou Pontilhão vão ter que ir lá participar para discutir a divisa de vocês. Aonde que é a divisa de vocês com primeira linha com o Pontilhão, certo? É mais para cá, no Colonete, é mais para lá. É o que vocês vão discutir no dia, lá na primeira linha. Que essa discussão também vai chegar aqui para vocês. Essa discussão vai voltar aqui para vocês também. Nesse ponto. Bem lembrado, Ademir, eu queria reforçar que a divisa de vocês com a primeira linha, vocês podem arrumar já. Quarta-feira que vem lá na primeira linha. Porque a primeira linha vai acertar as suas extremas. E vocês são extremantes. Então aquele lado ali, bem lembrado pelo vereador, pode ser arrumado quarta-feira que vem. Desculpa, quarta-feira que vem é o Pinheirinho. É dia 11 ainda. Dá mais tempo ainda para vocês conversarem. Daqui a pouco, o vereador também, só para esclarecer, nós vamos suspender a audiência 5 minutos. Tem 2 ideias e vocês vão chegar a um acordo. Pode ser? Daí vocês vão se reunir, chegar a um acordo e depois a gente liga tudo de novo e encerra. Pode ser? Nós vamos fazer assim, é por acordo. Tem 2 nomes, vocês vão conversar todos entre vocês. Pode continuar, vereador. Desculpe interromper. Sem problema. Tanto é que dia 11, da mesma forma, o Sangão, pelo correto, tem que estar junto com a primeira linha. O Morro Estevão, aquele dentinho do loteamento que entra ali, não está no Sanivan, está no Morro Estevão. Só para ter uma ideia. Então já arrumar tudo nesse dia, certo? Para fazer, porque assim, quando você compra um terreno, você tem que discutir as extremas com quem você comprou, com seus extremantes, certo? Então por isso que há necessidade, né? Então, falando sobre endereço, ter agora realmente é questão de dignidade. Endereço é tudo, é a dignidade das pessoas, né? É o mínimo que a pessoa pode ter, endereço. Assim, eu moro em tal lugar, não 3 bairros diferentes, como acontece, é verdade sim. E a poligonal realmente é isso aí, é uma realidade que já está sendo lutada da Coopera para continuar na região, uma boa parte, há mais de 10 anos que a gente vem lutando. Quando nós éramos conselheiros, né, Vanderlei, há 12 anos atrás já tinha essa discussão. Até hoje foi segurado esse problema, né, para transferência, mas agora vai ser, está complicado, a gente está indo lá amanhã para isso. É isso aí, muito boa noite, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Aqui eu tenho só uma inscrição que vai falar agora, a dona Magda. Depois da dona Magda, a gente suspende e vocês chegam a um acordo, tá? Não, na verdade, o que eu queria dizer é que o nosso bairro vai ser um bairro imenso, né? Em função de ser característica rural. Eu ainda continuo dizendo que todo mundo é com característica rural o nosso bairro. Então é um bairro de grande extensão, né? Bem grande. Então tá. E com poucos moradores. Vamos lá? Então agora... E com poucos, porém, bons. Albertina vai fazer uma colocação. Sobre a cooperativa, né? Então, assim, o abaixo-assinado, essas coisas importantes. Só ressaltar que essa parte aqui da rodovia Jorge Lacerda e aqui do lado de cá já é da Celesc, desde que foi feito o novo traçado aqui da rodovia. Então, o que ainda está na cooperativa é o pessoal de lá e o Marisa, que daí aqui o pessoal já está, então, né, não vão poder colaborar no abaixo-assinado, no caso. Só colocando também, assim, a confusão de endereço que o Alexandre falou ali, acontece aqui, nós temos a igreja, né, e a gente, então, chama um padre de outra comunidade para vir celebrar aqui, um grupo de cantores para vir cantar aqui, eles vão parar lá embaixo na primeira linha. Todo mundo... foi feito o casamento da minha filha aqui, meu cunhado veio lá de Orleans, onde é a primeira linha. Jogaram lá para o quartel. Né? Chegou atrasado no casamento. E isso acontece com muita frequência. A primeira linha tem que tomar um certo cuidado, que ela para tudo lá embaixo. Então, acho que nós temos que dar uma diminuída nesse nome. Bom, só para repetir, qualquer um de nós, qualquer criança, pode escrever o número 70.013
7013, escrever primeira linha Sangão, lá no Google. 7013, primeira linha Sangão. E essas informações todas são públicas agora. O bairro já está até no Ministério do Planejamento. Isso que está aí era o que estava na prefeitura. Mais na frente, né, a gente já tem uma fila bem grande para fazer esses acertos. Mais na frente não tem problema nenhum de fazer esses ajustes, tá? Mas a sugestão então que eu tenho agora, nós vamos desligar, suspender a audiência por 5 minutos. E todos os moradores daqui vão ali agora conversar e chegar a um acordo. Pode ser assim? Vamos suspender 5 minutos, a conversa está liberada. Pode desligar. A ideia do Pedro é o seguinte, ó. Quem deseja o nome primeira linha Pontilhão, vai levantar o braço. Quem deseja o nome Pontilhão, vai levantar o braço, sem nós registrar. Uma salva de palmas, então, para o que foi aprovado, né? Eu vou passar... Está valendo? Então, reabertos os trabalhos da audiência pública, vou passar a palavra para Solange Neto Manganelli, diretora do CEIM João Locatelli, para ver se há um acordo. Então, né, conforme a Assembleia, foi votada e acordada, e o nome ficou Bairro Primeira Linha Pontilhão. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a Solange, a Regina, ao Pedro, ao vereador Tita, ao Vanderlei Alexandre, a Cleusa, a Albertina, a Cleusa Pereira, a Joelma, a Magda, o Pierre, o Vanderlei Alexandre, o vereador Ademir Honorato. Eu acho que não esqueci ninguém, né? O Tita eu já falei, né? Perfeito. Então, eu alerto que isso vai ser convertido num projeto de lei submetido aos vereadores, o resultado dessa audiência pública. Então, agradecendo de novo a presença de todos, nós declaramos encerrada a presente audiência pública no futuro bairro Primeira Linha Pontilhão. Muito obrigado.